Como comecei minha loja de moda modesta. Bom, meu nome é Natália, eu já estou no ramo de moda feminina há mais de 7 anos e somente em 2020 eu decidi migrar e focar somente para o público de moda modesta que consumia vestidos, peças mais tampadinhas, saia midi. Por quê? Isso porque eu já não me identificava mais. Esse foi o primeiro ponto, que eu já não me identificava mais com o estilo de roupa que eu vendia, já que eu precisava colocar essas peças para mostrar, para fazer provador, fazer foto, e sempre fui eu a principal modelo da loja. Então, sabe quando você coloca uma peça que você não veste, você tem que falar bem sobre ela? Isso não estava combinando mais, sabe? Então, tipo, eu colocava um short, isso já não combinava mais comigo e eu já não me sentia bem para falar sobre essa peça nos stories. Esse foi o primeiro ponto. Outra coisa também que me levou a mudar de nicho, focar nesse público, foi também a escassez, principalmente aqui na minha cidade, que eu via que muitas irmãs da minha igreja questionavam que não conseguia, sabe, encontrar roupas bonitas, mais fechadinhas, comportadas para ir na igreja. Então eu já comecei a pensar por esse lado também, que realmente é uma dificuldade até hoje das pessoas evangélicas mesmo, encontrar peças comportadas, vestidos mais fechadinhos, bonitos e principalmente com preço bom para ir à igreja. Outro ponto, gente, é que aqui na minha cidade também não tinha quem vendia moda modesta. Tem as lojas até hoje que vende de tudo, às vezes tem um vestido ou outro que atende esse público, mas não era uma loja específica, sabe? Para atender esse público. Outro ponto é porque na época, em 2020, eu estava muito focada na internet. Então, eu estava fazendo tráfego pago, anúncios, e eu precisava me posicionar melhor para alcançar meu público. Então, quanto mais posicionada a gente está, quanto mais nichado a gente está, melhor é para encontrar esse público, menos dinheiro a gente gasta com anúncio, com tráfego pago, em ficar ali querendo vender para todo mundo, e aí acaba que no final não vende para ninguém, né? Então, esses foram os principais pontos. E aí já faz 5 anos que eu estou nesse ramo, vendendo exclusivamente para o público evangélico. Não só evangélico, mas assim, aqui na loja tem roupas muito modernas, roupas que várias outras clientes que nem são evangélicas, são católicas ou nem têm religião, consomem os vestidos aqui da loja, porque são peças muito modernas, muito bonitas, e tem assim para todos os gostos, de quem gosta de uma moda realmente mais modesta, não gosta de uma coisa muito decotada, sabe? E eu comecei em casa, contar para vocês que eu comecei vendendo na minha casa, tinha um quartinho de casa lá bem separado só para isso, e aí eu tinha, nesse quartinho tinha uma parede ali separada somente para fazer as fotos e os vídeos, e aí foi quando eu encontrei um ponto, mais na frente encontrei uma sala comercial, não era de porta para a rua, sabe? Era em um prédio. E aí encontrei com um preço muito bom, gente. E aí eu vi ali uma oportunidade, era no centro, sabe? E aí eu decidi mesclar. Por quê? Quando eu vendia em casa, eu não conseguia atender as clientes para estar experimentando. Porque invadir um pouco ali minha privacidade, eu não queria isso. Então a cliente, se ela fosse em casa experimentar e olhar, ela teria que atravessar a casa toda, e eu não gostava, até hoje não gosto disso, sabe? Porque às vezes é uma pessoa que a gente nunca viu, é uma pessoa que a gente não conhece, só viu ali no Instagram, gostou, e às vezes pedia para experimentar, e aí ficava assim uma coisa meio que chata, às vezes a pessoa queria ir na minha casa para ver todas as peças ali, sabe? E nisso também, nessa época que eu trabalhava em casa, eu atendia de forma domiciliar. Então eu ia até a casa da cliente, levava a peça, ia de moto e era assim, gente, muito cansativo, sabe? Porque às vezes era um bairro bem distante do meu, eu ia com a sacola, montava umas sacolas assim enormes e acabava levando para cliente, às vezes a cliente não ficava, mas funcionou muito bem por um certo tempo, tá? E funciona até hoje, inclusive, para quem
tá começando, vai começar a vender roupas, é a melhor forma de começar, é começar vendendo em casa. Quem não se importa de receber também clientes, principalmente aquela cliente que é mais próxima de você, é uma amiga, é familiar, dá super para receber em casa também. A minha questão também é porque aqui nessa cidade onde eu moro, hoje eu não conhecia ninguém, quando eu comecei exclusivamente com moda modesta. Então, assim, eu não conhecia as pessoas, conhecia somente algumas irmãs da igreja, então não tinha intimidade com ninguém para estar recebendo em casa. Mas para quem vai começar, para quem nunca vendeu, o que eu mais indico é começar vendendo em casa. Assim, né, não vai ter custos com aluguel, com energia, com internet, vai estar tudo ali já nas despesas da sua casa. Essa é a melhor forma de começar e assim vai crescendo aos poucos, assim como eu fiz. Fui crescendo, fui ficando conhecida aqui na cidade onde eu moro, até porque, gente, foi muito difícil, porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu já tinha a loja, já trabalhava na minha outra cidade com modinha, inclusive essa parte eu pulei e não contei para vocês, porque eu morava em uma outra cidade e aí lá eu já tinha as minhas clientes de modinha, que era quando eu vendia de tudo, sabe? Então, eu já estava assim, vendendo muito bem, já estava bem conhecida naquela cidade, mas aí eu me casei, vim para cá, para essa cidade que eu moro hoje, e aí foi quando eu aproveitei, sabe, essa mudança de cidade, ia mudar de cliente, aí eu já quis mudar tudo, já quis mudar o público, quis mudar também na época o Instagram da loja, tanto que eu fiz um outro Instagram, realmente para ser uma nova etapa ali na minha vida, em todas as áreas, tanto na área pessoal, que foi quando eu casei, quanto na área também profissional de mudança de loja. E aí eu vim para cá, não conhecia ninguém, já quis mudar o público, comecei a trabalhar bastante, divulgar bastante na internet, gente, assim, foi um trabalho bem árduo, mas aí voltando, depois de um tempo que eu trabalhei em casa, eu acho que por uns 3 anos, se eu não me engano, eu fiquei só em casa, uns 2 anos assim. Depois surgiu a oportunidade da salinha, com preço muito bom, era em sala comercial, era uma sala muito pequenininha, gente, muito pequena mesmo. E aí a loja foi crescendo, fui ficando conhecida na cidade. O que me ajudou muito aqui foi a indicação, né, de boca a boca. Alguém conhecia a loja, via no Instagram, já indicava para uma amiga, alguém da igreja. Então, assim, eu fui ficando conhecida aqui na cidade e sendo também pioneira aqui na minha cidade, referência em vender moda modesta, atender esse público. E aí a loja foi crescendo, foi ficando mais conhecida, até que surgiu uma oportunidade de uma outra sala. Também era em prédio, porém era na melhor rua da cidade, no centro também. E aí o preço era o dobro do que eu pagava, porém eu vi ali uma oportunidade muito boa, era uma sala mais apresentável, um prédio muito novinho, sabe? Então, tanto que eu fui a primeira pessoa a entrar nessa sala. E aí foi quando eu mudei, fui com a cara e a coragem, pedi orientação ali de Deus, foi a hora, e aí eu fui com a cara e a coragem, gente. E aí montei tudo novinho, eu tinha um dinheiro ali, uma reserva, e contratei a arquiteta para montar tudo novinho, tudo bonitinho, ficou a coisa mais linda a loja, foi um sonho assim. E aí depois de um ano que eu estava nesse espaço, muito pouco tempo, surgiu para mim uma oportunidade do ponto que eu estou hoje. Esse ponto já fica de porta para a rua, não é no centro, é em um bairro, o bairro mais movimentado assim da cidade, depois do centro, e aí com preço muito bom, com o mesmo valor que eu pagava nessa sala que era em prédio, surgiu a oportunidade dessa sala aqui, na rua principal de um dos bairros, do segundo bairro mais movimentado da cidade, é uma rua muito movimentada, e faz pouquinho tempo que eu estou aqui, mas eu estou assim amando a experiência, sabe, de ter assim um atendimento de porta para a rua. Assim, tô estranhando algumas coisas, é muito diferente, porque na sala comercial acaba que ia um público bem assertivo, sabe? Aquele público, aquelas pessoas que viam o provador nos stories do Instagram, viam o vestido, já ia muito certo, assim, sabe? Do que queria, já ia realmente para comprar e não só para dar uma olhadinha.
aqui na loja, de porta para a rua, na rua, eu já vejo essa diferença, porque são pessoas que um pouco mais curiosas, pessoas que entram para conhecer, não conhecia a loja. E um ponto muito bom também aqui é porque tá vindo muita gente, cliente que não conhecia a loja. Então, por mais assim, eu trabalho muito online, muito Instagram há muito tempo, e tem muita gente ainda que não conhece. E a cidade aqui é muito pequenininha, sabe? Então, assim, às vezes eu penso, nossa, eu acho que todo mundo já conhece a loja, mas não, tem muita gente que não conhece, muita gente que às vezes não tem muito contato com o Instagram, ou até não tem Instagram, que vê a loja aqui, entra e, assim, fica loucas, principalmente as mulheres cristãs, sabe? Que falam, nossa, eu não sabia que tinha essa loja aqui, e eu louca procurando, porque aqui é muito difícil encontrar moda modesta, moda mais fechadinha, e aí as pessoas, assim, quando vê, fica encantada, gente. Então, assim, eu amo trabalhar com moda modesta, eu não me vejo mais trabalhando, vendendo para um outro público. É um público muito carente, sabe? Que não se encontra em qualquer loja. E a gente trabalhando, assim, especificamente com a moda modesta, é mais fácil, a gente consegue ser mais assertiva. Ao fazer as compras, no meu caso, eu deixei de errar muito assim ao fazer compra, porque quando você vende de tudo e quer vender para todo mundo, acaba sendo um pouco mais difícil ao comprar. Às vezes a gente erra ali na compra, fica mais encalhado, não que agora não fique, às vezes a gente acaba errando na compra, mas é muito mais difícil, porque eu já conheço meu público, eu já conheço os gostos das minhas clientes, tem características ali que não podem faltar na maioria das peças aqui da loja, que é uma manguinha, uma roupa mais fechadinha, sabe? Um vestido longo que vende super bem, que a mulherada ama. Então tem características que quando eu vou fazer compra eu sei que não pode faltar, que eu tenho que ficar de olho. Então, assim, foi assim que eu comecei. Eu tentei dar uma resumida, mas tem muita coisa aí, gente, que rolou assim nesses mais de 7 anos que eu vendo roupas. Então, eu tenho muita experiência, sabe, em relação a conhecer realmente o público. E é isso. Espero trazer para vocês aqui novos vídeos, mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, quiser deixar aqui embaixo a sua sugestão de vídeo, a sua pergunta, tá? Fiquem à vontade.